Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 21 de janeiro, domingo, dia do Senhor, dia de reunir toda a nossa família para irmos à igreja, para celebrarmos este dia que o Senhor fez para cada um de nós, mas também dia de meditarmos a palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, hoje de modo particular, a igreja, ela traz nesse dia o domingo da palavra. Então ela nos oferece um domingo dedicado à palavra do Senhor. Então você é convidado neste dia, de fato, a rezarmos com a palavra de Deus e a meditarmos. E aí não há um método melhor do que a Lex Divina, que é essa leitura orante da palavra de Deus. Então toda a nossa igreja hoje, ela é voltada a viver esse dia, a celebrar esse dom da palavra. Aqui no Rio de Janeiro teremos na Arquidiocese um momento com o nosso cardeal, para catequistas, movimentos, novas comunidades, mas também aqui na Paróquia São João Bosco, será um dia muito importante para apresentar a Lex Divina na missa, onde os nossos paroquianos terão a graça de ter esse contato com a palavra de Deus, de aprenderem a fazer a Lex Divina, e no próprio compêndio que a comunidade preparou, e ela prepara cada ano, ela tem um espaço, os 5 passos da Lex Divina, ela ensina como viver esse momento da Lex, desde a leitura orante, desde deixar com que Deus trabalhe o nosso coração, a oração, a contemplação e a resolução. O que é que a palavra de Deus ela provoca em mim e eu decido viver ao longo deste dia? Então, eu convido você a entrar nessa mesma graça e unidade com a nossa igreja, e por isso que a comunidade ela oferece esse compêndio, essa Lex Divina, e aí você pode adquirir tanto pela nosso site, na nossa loja online. Também você pode fazer o pedido através do nosso Instagram da comunidade, ou com os nossos membros de vida, nas nossas casas de missão mais perto, ou os membros de aliança. E adquirindo esse compêndio, você entra nesse hábito dessa leitura antes da palavra de Deus. Então é um bom domingo para iniciar já essa prática. Se até agora você ainda não conseguiu ser fiel, não tem essa prática, então a igreja hoje faz esse convite a celebrarmos o dom da palavra, a meditarmos, a rezarmos junto com a nossa igreja. E a primeira leitura de hoje que a igreja nos oferece, ela é retirada da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram fazer o jejum e vestiram-se sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Então, só para contextualizar, o livro de Jonas, ele surge no pós-exílio, e é o período em que o povo judeu ele vai se fechar em um nacionalismo exagerado. A leitura de hoje ela vai nos mostrar que o projeto de Deus é para todos, sem exceção. Ou seja, ela vai apontar para uma universalidade da salvação. Depois de Jonas ter sido resistido, a cumprir a sua missão, Deus o convoca novamente para anunciar a mensagem de conversão à cidade de Nínive. O anúncio de Jonas chega até os habitantes, considerados pagãos, e produz resultados positivos, justamente onde menos se esperava. Jonas vai nos mostrar na leitura de hoje o desafio da missão, que é a conversão, sobretudo nas grandes cidades. Então, o coração de Jonas aqui foi impulsionado a justamente anunciar a conversão àquele povo. E a gente percebe que a conversão é para todos, dos mais ricos aos pobres, dos mais intelectuais aos os mais menos favorecidos. Ou seja, a conversão ela é para cada um de nós. E a própria palavra vai dizer, todos são chamados a viver esse jejum, a viver essa mudança de coração. O salmo de hoje é o Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Então o salmista vai nos convidar hoje, ele vai clamar que o Senhor nos mostre o seu caminho e nos oriente na verdade e na justiça. Então já é o primeiro movimento de conversão, deixar ser conduzido pelo Senhor na verdade. Deixar que o Senhor, Ele mesmo nos oriente e que Ele nos faça conhecer a estrada certa. E que a verdade do Senhor nos oriente e nos conduza. É muito forte o salmo de hoje. Deixar que seja a verdade de Deus que nos conduza e nos oriente. Porque muitas vezes nós somos cheios da nossa própria verdade. Somos cheios das nossas próprias ideias, daquilo que nós carregamos, das nossas convicções. Mas o salmista de hoje vai dizer que a verdade do Senhor nos oriente e nos conduza. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. E o Senhor, Ele deseja, Ele quer nos salvar. E somos convidados a ser orientados, de fato, nessa verdade, nessa justiça, nessa busca do Senhor. E é isso que o salmista vai nos convidar. E ele vai dizer, recordemos, de fato, a ternura de Deus, a compaixão que Ele tem conosco, que é eterno. E aí ele vai clamar, Senhor, de mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. Então é um belo salmo de súplica e de oração, para rezarmos suplicando essa misericórdia, essa bondade do Senhor que é sem limites. O Senhor, Ele não restringe, mas ao contrário, Ele nos ama com um amor infinito, um amor de misericórdia. A segunda leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivesse mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Então, o contexto da leitura de hoje vai falar dessa vida celibatária versus a vida matrimonial. Mas o mais interessante é que vai falar que na perspectiva do fim dos tempos, como os eventos próximos que vão surgir no meio de nós, quais são as realidades que São Paulo vai nos apresentar? Ele vai elencar que não deve ser levado de forma absoluta. Mas diante da brevidade do tempo, é importante discernir o que é essencial na nossa vida, do que é relativo e daquilo que é passageiro. Então, assim, cada um de nós, o cristão, ele entra numa condição de viver a sua liberdade. Aqui ele não está condenando nem o celibato, nem a vida matrimonial, mas ele vai colocar diante de nós um verdadeiro discernimento de entender o que é essencial na nossa vida daquilo que é relativo. Porque os fins dos tempos se aproximam e nós devemos buscar viver de forma digna o chamado do Senhor em nossas vidas e corresponder àquilo que Deus deseja a cada um de nós. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Então, assim como a primeira leitura, o Evangelho de hoje também nos traz, nos faz um convite a uma conversão, a uma mudança de vida. Então, após a prisão de João Batista, o que Jesus vai fazer? Ele vai entrar em cena, ele vai anunciar a chegada do reino, ele vai exortar a conversão. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer um convite
a se lançar. Ele vai passar e ele vai chamar os primeiros, os primeiros pescadores que aceitaram o convite de Jesus. Ele vai fazer o seu chamado, porque Jesus já chamava o povo a uma conversão, a uma mudança de vida. E aqui é exatamente isso que Jesus vai fazer com cada um deles. Ele vai passar, vai ver aqueles que estão à beira do mar e ele vai dizer, vem e segue-me. Vem, segue-me e você se tornará não só pescadores de peixe, mas se tornará pescadores de homem. E eles rapidamente entraram na barca e seguiram o Senhor. Então, a resposta sim é a disponibilidade ao chamado destes homens, que foi rápido quando Jesus passou e o chamou. Então, que neste domingo, dia da palavra, domingo em que a igreja celebra essa graça de sermos bem atentos e guardarmos a palavra de Deus, deixemos que todas as leituras de hoje ela caiam na terra do nosso coração e que ela possa produzir o seu devido efeito. Tenhamos um belo domingo reunido com a nossa família e que Deus os abençoe.